interessar por ortópteros, começou por se interessar por ortópteros e odonata e hoje em dia faz muito mais do que isso, nomeadamente no que respeita aos polinizadores. Passo-te então a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Espero que tenham tido um excelente almoço e que reservem alguma energia para nos ouvir agora a falar um bocadinho mais sobre a identificação e sobre os desafios que nós temos quando trabalhamos com os polinizadores, mas também alguns dos resultados que muitas equipas têm vindo a ter e que nos vão claramente fazer uma tarde muito cheia. É com muito gosto que venho apresentar os 10 anos da iniciativa Envio Barcoding Initiative, é uma iniciativa de códigos de barras que nasce precisamente no seio do CIBIO, num centro de investigação, que tem não só, mas que tem muitos biólogos e faz parte do nosso dia a dia a necessidade de identificar as espécies para o maior tipo de atividades. Eu costumo brincar um bocadinho que há biólogos com sorte, ou seja, identificar, por exemplo, ou distinguir estas quatro espécies que nós vemos é algo bastante simples, é algo que efetivamente não representa um desafio de maior. No entanto, há biólogos que trabalham com grupos que não têm assim tanta sorte e, portanto, implicam um grau de especialização, especialmente nos invertebrados, e então em determinados, quando nós olhamos com mais atenção dentro de cada uma das famílias, de cada um dos grupos, nós temos efetivamente desafios bastante grandes. Em termos do nosso trabalho no dia a dia, nós não queremos apenas identificar espécies, nós queremos também identificar as relações entre as espécies. E porquê? Para perceber a ecologia, para perceber as dinâmicas dos ecossistemas, e enquanto há algumas espécies que até são simpáticas, vão, caçam e nos trazem, por exemplo, as regurgitações ou deixam os seus dejetos em sítios mais ou menos evidentes, que nos permitem estudar um bocadinho de que é que elas se alimentam. Há outras espécies que nos provocam um grande desafio. Ainda assim, é muito difícil identificar, com base nestes pequenos vestígios da sua alimentação, conseguir identificar as espécies. No caso dos morcegos, ou seja, ou qualquer organismo com atividade noturna, nomeadamente todas as borboletas noturnas que nós temos e que têm um papel fundamental para a polinização, é realmente muito difícil trabalhar no sentido de fazer observações diretas e, portanto, nós precisamos aqui de uma ajuda de outros meios. De uma maneira geral, nós estamos interessados nas relações entre espécies e isso também se aplica às relações entre os polinizadores e os polinizados, portanto, as plantas e os animais, quem poliniza quem, quando é que eles se encontram, com que frequência, e nem sempre é muito fácil observar e registar esta informação. E é um bocadinho nesse sentido que as alterações que já têm mais de 10 anos, que têm sido feitas do ponto de vista da identificação molecular, têm trazido vantagens inequívocas, e já hoje de manhã falamos de componentes, de propostas complementares à monitorização dos polinizadores utilizando estas ferramentas. Na prática, o que é que está na base? Está na base que todos os organismos vivos têm uma mitocôndria, ou seja, tem uma parte do seu material genético que é responsável pela respiração solar e, portanto, é comum a todos os organismos, e que está naturalmente codificado, ou seja, o ADN é constituído por quatro bases com ordens. A ordem no qual essas bases aparecem varia entre espécies, e muitas das vezes permitem-nos identificar de que espécie é que nos referimos. No exemplo que temos aqui, nós conseguimos identificar estas duas borboletas com base em morfologia, mas se olharmos para o código de barras que está representado, também vemos que há zonas que são iguais, mas há zonas que efetivamente há diferenças e isso permite-nos identificar as espécies. Na prática, o que é que isto significa? Isto abre-nos a porta para coisas tão inacreditáveis como, com base nas fezes, por exemplo, de um andorinhão, ahm, e fazendo uma recolha, ao longo da estação, nós conseguimos identificar a sua dieta e verificar como é que a sua dieta varia ao longo da estação. Por outro lado, no caso já aplicando para os polinizadores, nós conseguimos estudar
seja o pólen que podemos encontrar nos polinizadores, seja o ADN dos polinizadores que podemos encontrar nas flores, portanto, podemos fazer análise das duas maneiras e perceber que espécies estão a polinizar, a visitar, hum, que espécies de plantas. E, portanto, abre-nos realmente a porta para não só a identificação das espécies, mas também o seu relacionamento, como é que funcionam os nossos ecossistemas. E, portanto, do ponto de vista conceptual, sem dúvida, nós podemos fazer isto, nós podemos estudar estas abordagens. No entanto, isto não vem sem alguns desafios. E se olharmos especificamente para a fauna de Portugal, nós temos que apenas cerca de 2% é constituída pelos vertebrados terrestres. A grande maioria da biodiversidade em Portugal, isto são números aproximados, é composta de invertebrados. E se olharmos com mais atenção para os invertebrados, a grande fatia é indiscutivelmente de insetos, seguida pelos aracnídeos e depois outros. Estamos ainda numa fase em que nem de longe nem de perto temos todas as espécies descritas, ou seja, nós não, a verdade é tão simples quanto nós não conhecemos a nossa fauna, nós não os conhecemos bem, é preciso ainda muito trabalho, mas mesmo os que já estão descritos e que sabemos que existem, há um desafio muito grande na sua identificação. Portanto, se por um lado, conceptualmente, existem ferramentas para fazer, a verdade é que começamos a ter algumas hesitações relativamente se o podemos ou não fazer. E porquê? Porque precisamos, para o poder fazer, para implementar esta metodologia, nós precisamos de uma base de dados extraordinária, como aquelas que aparecem na televisão, mas as que aparecem na televisão são fictícias e, portanto, na vida real nós temos que criar as nossas próprias bases de dados. E as bases de dados dos códigos de barras de ADN, a nível mundial, a principal é o Bold Systems, em que conseguem ver aqui no mapa a representação de onde existem mais sequências, mais organismos sequenciados associados. E, portanto, esta base de dados o que tem informação de um determinado exemplar, de uma determinada espécie, a sua sequência, ou seja, foi sequenciado, tem associado a esse exemplar a sequência de código de barras e a coordenada do GPS de onde foi recolhido esse material. Na prática, o que nós estamos a fazer há mais de 10 anos no CBio é construir uma coleção de referência para a fauna de Portugal, de forma a possibilitar estes estudos, seja em polinizadores, seja noutros organismos, para possibilitar a implementação de metodologias de códigos de barras de ADN e nomeadamente utilizar o metabarcoding, que é a análise de amostras muito complexas. Na prática, o que fazemos é visitamos museus e fazemos prospecção de campo e desse trabalho há um exemplar do qual é identificado por um especialista, portanto uma identificação morfológica, e desse exemplar geralmente retiramos uma pata, retiramos uma amostra de tecido que é preservada em álcool 96 e que segue para a sequenciação do ADN. E assim constituímos a nossa base de dados. À data atual, o que nós temos para Portugal, e não unicamente proveniente da iniciativa de barcoding do CBio, nós temos perto de 60 mil exemplares registados na base de dados. 2 minutos, Sónia, desculpa. Dois? Sim, sim. E, portanto, temos aqui uma preponderância no norte de Portugal. E isto porquê? Porque em 2018 fizemos parte do Global Malaise Program e, portanto, instalamos 2 armadilhas malais durante todo o ano e todo o material recolhido individualmente foi sequenciado e registado e está hoje em dia representado nas bases de dados. Na prática, em Portugal, não é surpreendente então que a maior parte dos organismos registados pertencem aos dípteros, com mais de 20 mil exemplares e seguidos de Hymenoptera, que são as espécies, os organismos típicos capturados por estes exemplares. Em termos de vertebrados, temos aqui representados o número de espécies. Uma parte considerável resulta precisamente do Envio Barcoding Initiative. E no início nós trabalhamos com
grupos ligados à qualidade da água e, portanto, trabalhamos especificamente com o grupo dos tricópteros e dos plecópteros, representando muitas das espécies, algumas endémicas, mas muitas das espécies da Península Ibérica que não tinham qualquer registro na base de dados. Lá pelo meio ainda conseguimos representar e descobrir uma espécie nova de morcego para Portugal, precisamente com este auxílio dos métodos moleculares para identificação. E em termos de polinizadores, a verdade é que nós não conhecemos bem os nossos polinizadores, isso vai ser falado mais tarde pelos nossos colegas que vão fazer as apresentações seguintes, mas nós temos alguns milhares de polinizadores e é preciso ainda muito trabalho para os conhecer a todos. Estamos ainda a descrever espécies, e isso é bom sinal. Nos últimos anos tem intensificado muitíssimo o trabalho com borboletas, com abelhas, e em termos de bases de dados, nós temos hoje em dia mais de 90% das espécies conhecidas já representadas na base de dados, o que significa que ao analisar, ao escolher metabarcoding para analisar as nossas amostras, nós conseguimos quase na totalidade representar as espécies. Algumas das espécies não estão representadas e algumas delas não estão sequer descritas, e é isso que nós temos estado ainda a trabalhar. Depois temos o grupo dos dípteros, que tem. Já chegaste, desculpa, no teu tempo. Queres rematar? Posso fechar? Uhum. Sim, sim. No caso dos dípteros, a percentagem é um bocadinho mais baixa, mas já tem mais de 80% no caso das moscas das flores dos xírios. E, portanto, há aqui uma série de grupos que estão efetivamente a ser trabalhados e podemos continuar. O grupo mais desafiante para o futuro é o grupo dos coleópteros, que não é capturado naquele tipo de armadilhas, mas que implica ainda um esforço muito grande e, portanto, junto de outros projetos, junto das comunidades que trabalham com DNA barcoding a nível europeu e mundial, estamos no bom caminho para continuar a completar estas bases de dados. E, portanto, nós conseguimos fazer, mas conseguimos única e exclusivamente com o apoio de muitos, muitos investigadores, muitos especialistas, ou seja, não há um especialista em todos os grupos e, portanto, todo o trabalho que foi desenvolvido em colaboração com imensos investigadores. Ok, pronto. Demorou um pouquinho mais. Nós pelo meio decidimos estender o tempo e encurtar a discussão. Neste momento temos 3 minutos e qualquer coisa para discussão, mas se depois o tempo não chegar, podem colocar perguntas no chat e a Sónia responderá mais tarde. Para já, temos. Agora eu vou pedir ajuda ao João, porque eu não estou muito habituado a esta questão de ver as mãozinhas, Ainda ou não a temos Silvia. mãozinhas e por isso, Ai não? Ok, ainda ok. não, por isso. Eu vi passar duas mãozinhas no meu ecrã em Não, foram, movimento. foram aplausos, acho que foram aplausos, Tá bem, tá bem. Sónia. Às vezes Ok, os aplausos só vão, exatamente, vão por ok. aí pelo ecrã, mas não Muito ficam. bem. Isso vai mais Já dos estou a aplausos. ver agora, já estou a ver as mãos a mexer. Paulo, agora sim temos o Paulo. Eh, Era só uma pergunta rápida. É só para o caso dos Açores, eu vejo que tem ali muitos recordes, mas não só ainda aqueles dos materiais que nós mandamos para ti, ou já incluem esses? Alguns sim, ou seja, há algum material que já está lá incluído dentro do âmbito do projeto BGE, mas houve alguns desafios relativamente à sequenciação, que implica que nós tínhamos que nos reunir e repensar um bocadinho, como fazer, porque há uma série de espécies, não só as endémicas, mas as endémicas são claramente as que, se nós não as representarmos nas bases de dados, outras pessoas de outros países não irão representar. Mas o que existe na base de dados são alguns dados que nós, entretanto, produzimos. um, no âmbito do projeto BGE, mas existem dados prévios também. Ou seja, se pegarmos numa sopa de uma armadilha malese atual, e fizermos metabarcoding, algumas dessas espécies poderão ser identificadas Sim, sim. usando aquilo. Ora bem, as espécies que não são endémicas, há uma grande parte que já está representada com exemplares de outras regiões.
alguns dos endemismos dos Açores que também já foram representados, seja em resultado dos trabalhos de campo que fizemos, seja em resultado da colaboração que temos com vocês. Muito bem. Mais alguma pergunta? Ainda temos 45 segundos para a Sónia responder rapidamente. Posso? Sim. Relativamente às abelhas, qual é que é a percentagem das espécies que está representada então no Bold? Eu creio que a 94 ou 95%, ou seja, houve um trabalho inacreditável, ahm, que correu muito bem, mas correu muito bem porque tínhamos as pessoas todas certas a trabalhar todas em conjunto. O trabalho dos barcodes das abelhas foram feitos em colaboração com o Flower Lab, com o Thomas Wood, e portanto nós fomos literalmente, nós dirigimos em alguns casos amostragens, mas a recolha de material em coleção das espécies que estavam em falta. E portanto, neste momento, as espécies que estão em falta são ou raríssimas, ou espécies que já não são registadas há muito, muito tempo. De uma maneira geral, aquelas que estão na base do funcionamento dos ecossistemas, portanto, as mais comuns, estarão todas representadas. De Ok, qualquer das vou formas, ter nós. de interromper porque tenho que passar a palavra ao Hugo. Desculpa, mas já estamos no quarto de hora que corresponde à palestra do Hugo. Obrigado. E se tiverem mais questões para a Sónia, coloquem, por favor, através do chat. Então posso partilhar, José? Sim, acho que a Sónia tem que despartilhar primeiro, não? Ela já parou. Já está, perfeito. Ora bem, então vou passar a palavra ao Hugo. O Hugo é investigador do Flower Lab, está a fazer estudante de doutoramento, justamente estudando as abelhas, que era o grupo que foi o alvo da última pergunta. E por isso, para não atrasar mais, vou passar a palavra ao Hugo. Obrigado, José. Boa tarde a todos. O meu nome é Hugo, como eu já estava a dizer, trabalho na Universidade de Coimbra e hoje estou aqui a apresentar um projeto em nome de uma equipa que envolve muito mais gente. E neste caso, o projeto chama-se Projeto Arcade. É um projeto que, aqui traduzido à letra, pretende alinhar as coleções de referência com os esforços no desenvolvimento taxonómico da conservação, para a conservação dos polinizadores em Portugal, e é algo que já temos vindo a falar ao longo do dia e que já foi mencionado várias vezes este trabalho. Foi um trabalho que surgiu dentro da Polinet através de um dos grupos de trabalho, o grupo das coleções biológicas e das ferramentas de identificação. Este projeto, o Arcade, foi um projeto que decorreu entre janeiro de 24 e outubro de 25, ou seja, acabou no final do ano passado, e fazia parte de um grande projeto europeu chamado Tetris, que tinha vários milhões de financiamento, mas que depois tinha vários projetos satélites, que foram sujeitos a candidaturas, e o Arcade foi um dos aprovados, com 130 mil euros de financiamento, e foi um dos vários projetos em vários países da Europa, e dentro do nosso tópico cabia aos projetos fazer a indexação das espécies nas coleções de polinizadores que existem em cada país, e a indexação de espécies não é mais do que saber exatamente quais é que são as espécies que existem em cada uma das coleções. E neste caso, nós focámos nos principais grupos de polinizadores, as abelhas selvagens, as moscas das flores e as borboletas diurnas, foi o foco do nosso trabalho, nos insetos polinizadores. Já falaram disto hoje várias vezes, acho que vocês já sabem bem a importância, mas eu vou voltar a repetir. Estes organismos sustentam 90% das plantas silvestres com flor em todo o mundo. Estamos a falar de 75% das culturas agrícolas e em Portugal também já apresentaram este número hoje, vale 2 mil milhões de euros ao ano na economia nacional, avaliado por baixo. Os principais grupos são então os que eu acabei de mencionar. E estamos a falar de um leque de espécies bastante alargado, mais de 1000 espécies, aqui dominado pelas abelhas selvagens. E como também temos vindo a mencionar ao longo do dia, ainda temos muito para saber sobre as nossas espécies, e estes três pontos são só alguns dos pontos que eu acho que achamos interessante pensar um bocadinho,
debruçar-nos sobre eles, que é a listagem de espécies, que é a coisa mais simples. Ainda não a temos fechada para grupos como as abelhas e as moscas das flores, principalmente as moscas das flores. As borboletas estão um bocadinho mais bem documentadas. A distribuição geográfica das diferentes espécies e muito menos sabemos as tendências populacionais das nossas espécies, porque tem tudo por base os pontos anteriores. Assim, as coleções de polinizadores são a base para criar o conhecimento, para criar mais e melhor conhecimento. Basicamente, os insetos podem ser preservados em coleções que têm que ter as infraestruturas para os manter conservados a condições de umidade e temperatura corretas. Vocês veem aqui o aspecto de uma coleção: tem um alfinete, tem etiquetas, tem que ter um curador, alguém a cuidar da coleção, tem que ter condições associadas. Mas este recurso e esta ferramenta é muito importante para existir uma identificação precisa e verificável. Permite criar mais oportunidades de estudo, porque o material, podemos voltar ao material e analisar de maneiras diferentes. E, acima de tudo, e aqui que é um dos principais pontos para o projeto, é a referência para o estudo, seja para o desenvolvimento das identificações, de pessoal da especialização para a identificação, seja para suportar programas como o da monitorização, que temos vindo a falar ao longo da manhã. E a referência passa por, nestas coleções, existirem a cada espécie alocado pelo menos um espécime de fêmea e um espécime de macho, porque em muitas das espécies destes grupos existem diferenças entre os dois sexos no aspecto do organismo. E então foi este tipo de referências para estudo, das coleções de referência, tem que existir em algum lado, e em Portugal fomos avaliar essa questão, e foi daí que nasceu o projeto Arcade, com algumas das principais coleções nacionais. Temos aqui 5 principais coleções que se depois dividem em várias subcoleções. Temos coleções no Porto, em Coimbra, Lisboa e depois em cada um dos arquipélagos. E então são pontos onde existem estas coleções de referência, mas não sabíamos muito bem o estado destas coleções, e o objetivo seria melhorar as condições e saber o que é que existe em cada coleção. Então os objetivos foram criar uma base de dados que indique quais é que são as espécies que estão em cada coleção, rever e completar essas coleções e, no fim, criar um manual de boas práticas, entre outros objetivos dentro do projeto. Mas estes são os principais. Basicamente, fomos a cada instituição saber qual é que era a representação. Fizemos também um levantamento de coleções extra projeto, não para trabalhar sobre elas, mas para fazer um levantamento inicial, porque não tínhamos esta informação. Levantámos, graças também à colaboração da Paulinete através dos questionários, levantámos 19 coleções, 10 institucionais e 9 privadas, mais litoralizadas, como já também foi mencionado hoje em relação à questão da distribuição dos dados. E neste caso vocês veem aqui que existem coleções com diferentes contribuições. A grande maioria delas tem menos de 100 espécimes por grupo, mas algumas delas aqui são bastante significativas em relação ao tamanho, com vários milhares de exemplares. Então o trabalho depois que fizemos foi rever e completar as coleções. Basicamente, nas coleções, como vemos aqui neste desenho, nós tínhamos as identificações iniciais, tentámos completar com o material que estava por identificar e tentar completar com novas colheitas no campo e com permutas entre instituições para completar as diferentes coleções e ter uma boa referência para estudo. Aqui podem ver o envolvimento de várias instituições, vários membros da equipa, somos bastantes. Depois podem consultar o site, vocês vêm aqui no canto, podem consultar para ver mais informação sobre isto, as diferentes instituições. Em termos de números concretos, nós calculamos estes valores pela primeira vez. Estamos a falar a nível nacional, temos 79% das espécies representadas no que toca a abelhas, 31% nas moscas das flores e 99% nas borboletas. Veio uma grande discrepância. Estudamos vários milhares de espécimes. Ainda existem vários milhares de espécimes por determinar, por estudar. Também foi um levantamento importante para sustentar os planos futuros nestes grupos.
Também está previsto e continuamos a desenvolver trabalhos pós-arcade, que é melhorar estas percentagens, fazer principalmente o protocolo de permutas entre instituições e vários trabalhos de revisão que estão planeados. No terceiro objetivo, que foi a criação do manual de boas práticas, também criámos uma primeira versão no final do projeto, mas estamos neste momento a desenvolver uma versão final e que pretende auxiliar e dar dicas sobre a criação e manutenção de coleções de referência, tanto a nível institucional como privado, e também de investigação até aos naturalistas. Mais 2 minutos, Hugo. Ok. Pois, neste manual de boas práticas, vamos incluir um workflow em que, ao longo do documento, as pessoas podem decidir e seguir os passos, conforme as decisões que pretendem tomar sobre as suas coleções. E para terminar, queria mencionar que este projeto foi bastante importante a nível nacional para fomentar a comunicação e a colaboração entre instituições, principalmente para desenvolver futuras investigações. Estamos a desenvolver vários trabalhos ainda vindos do arcade que ainda não foram finalizados, mas muitos outros trabalhos e que reforçam aqui uma parte muito importante, que é o conhecimento taxonómico dos nossos grupos. E depois, a nível europeu, que é vital para o cumprimento da lei do restauro, particularmente na monitorização obrigatória, que já falámos aqui durante a manhã, e que as coleções são uma ferramenta essencial para poder desenvolver os trabalhos à volta dos polinizadores, desde a monitorização à sua conservação. Obrigado pela vossa atenção. Não te ouvimos, José, não sei se estás a falar. Bem, peço desculpa. Vamos então abrir o espaço para questões sobre esta apresentação do Hugo. Para já estás a receber uma ovação. Já está aqui o Marcelo com perguntas. Marcelo Silva. Muito bem. Olá, boa tarde. Era possível pôr novamente no slide dos números de espécies? Só queria aqui Sim, sim. dizer uma coisa. Ora, já estão a ver? Agora ao final, aqui. Sim. Ok, pronto. Nós, no grupo de trabalho, quando estivemos a fazer o levantamento dos polinizadores que havia em Portugal, nós fizemos também um levantamento e há aqui números ligeiramente diferentes, nomeadamente as abelhas os números estão iguais, mas há aqui números diferentes nos cerfídeos e nas borboletas diurnas, sendo que vocês têm mais. Portanto, é perfeitamente normal que nos falte aqui alguma informação. O que eu ia propor era que, em período de consulta pública, se vocês, com os vossos dados, poderiam complementar a nossa lista, que acho que seria relevante para a fase de publicação do documento final, termos isto o mais completo possível. Sim, parece-me um ótimo contributo que podemos dar, sim. Isto são números que estão constantemente a mudar, mas já depois do projeto já temos números mais atualizados, mas com o projeto nós podemos contribuir, sim, sem dúvida, Marcelo. Obrigado. Temos agora então o Paulo Sousa com uma questão. Boa tarde, conseguem-me ouvir? Sim. Hugo, obrigado pela apresentação, que foi bastante interessante. Eu tenho uma pergunta sobre. Há também um esforço para a digitalização desses espécimes, para que haja uma componente das fotos destes espécimes estarem armazenados, até para serem divulgadas ou até também para serem as fotos enviadas a alguns especialistas? Obrigado. Neste projeto não estava prevista a digitalização. Basicamente, como vocês sabem, para quem trabalha à volta das coleções sabe que existe uma quantidade de trabalho imensa e aqui este projeto, o grande objetivo era esta indexação das espécies, saber o que é que tínhamos em cada coleção e acho que a partir daqui existem muito mais possibilidades de fazer esse trabalho de digitalização e acima de tudo, fazê-lo muito mais direcionado para problemas, para começar a resolver alguns problemas. Neste caso, como estás a mencionar, Paulo, a questão de os especialistas querem estudar um certo grupo ou um certo conjunto de espécies e neste momento já podem
perguntar onde é que estão essas espécies nas nossas coleções e fazer esse trabalho muito mais eficientemente, pelo menos. Pronto, é É um, um cam- next step. é um caminho, sim, sim, é isso. Ok, muito obrigado. Mais alguma questão? Parece que não. Então, sendo assim, avançamos e passamos para a terceira comunicação da tarde. Mesmo para a terceira. Uhum. É porque o Paulo Ora, está na terceira, desculpem, não acredito. não percebi. É porque o Paulo está na terceira e por isso isto não podia ser melhor. É para a terceira, vamos para a terceira. A terceira comunicação vinda da terceira. Pronto, vamos então à comunicação. Ora, o Paulo dispensa apresentações, mas eu vou simplesmente, por isso eu vou simplesmente dizer que é professor na Universidade dos Açores e que tem uma vasta experiência no estudo da entomofauna portuguesa, principalmente, digo eu, na fauna insular, e vai-nos falar do tema que está neste momento já visível, não é, Karen? Obrigado pela oportunidade de poder partilhar uma nova ideia. Basicamente, o que se passa é que, tendo em conta tudo o que hoje foi falado e a necessidade de conhecer as tendências dos polinizadores em Portugal e nas ilhas, surge aqui com uma ideia que eu tenho estado a refletir nela e que seria de criar uma infraestrutura online para acomodar todos os dados que vão ser ou já estão a ser obtidos em Portugal de distribuição e abundância de polinizadores. Basicamente, já foi aqui falado que temos essas estratégias europeias para obter informação sobre tendências, e Portugal tem já em desenvolvimento o seu plano de ação, também como já foi referido, e os desafios são claramente, como foi aqui também já referido em várias apresentações, conhecer as espécies que nós temos, o shortfall liniano, conhecer a sua distribuição, digamos, a limitação de Wallace, conhecer a abundância das espécies, a limitação de Preston e também conhecer bastante sobre a biologia e a ecologia das espécies, portanto, a alimentação Hutchinson. Eh, o site a infraestrutura que eu vou propor poderia responder a um pouco essas limites, melhorar o conhecimento associado com essas quatro dimensões. O site inspirar-se-ia num site que já está disponível para ilhas, para dados de distribuição e abundância espacial em plots em ilhas, que é o Biomoney Islands Plots, e basicamente a arquitetura do site basear-se-ia em ter como core os metadados associados, que chamar-se-ia um Darwin Core de eventos para amostragens em Portugal, associado a um Darwin Core de ocorrências para os dados da listagem de espécies e a sua abundância em cada um dos eventos. Um evento pode ser uma armadilha malaise num determinado momento, por exemplo, e eventualmente uma extensão de dados ambientais para esse mesmo evento. Ou seja, imaginemos uma armadilha malaise durante um mês, essa armadilha é um evento, teria dados ambientais obtidos durante esse mês e a listagem de espécies e a sua abundância durante esse mês.
Assim, com base, teríamos o checklist de espécies que está em desenvolvimento e já bastante apurado para muitos desses polinizadores. Teríamos o repositório desses eventos de monitorização e poderíamos, depois de muitos desses dados incluídos, ter indicadores sobre temporais, que é o que se pretende, basicamente. Os grupos focais seriam basicamente aqueles que já têm sido escritos ao longo do dia, mas podem ser adicionados outros. Nada impediria que, se houver dados de polinização sobre coleópteros ou sobre outros grupos, possam ser incluídos. A maneira como isso funcionaria, seria ter os plots standard, que já existem, ou que vão ser definidos, ter os dados temporais e incluir esses dados com os dados de contexto ambiental associados para poder compreender as tendências de uma forma estruturada. Em termos estratégicos, em termos técnicos, em termos ecológicos, em termos operacionais, temos muitos desafios, mas basicamente teria que haver um grupo responsável por essa base de dados, responsáveis taxonómicos, e algum engenheiro informático associado, a quem se poderia pagar, e depois um network de pessoas que iriam validando os dados ao longo do tempo. Outra hipótese é associar a isto, a fazer um special issue, por exemplo, numa revista de data, como a Advanced Data Journal, por exemplo, para essa iniciativa que eu estou aqui a descrever, já temos 6 data papers publicados e um impresso para essa base de dados de plots standardizados. E, basicamente, os datasets depois são, neste caso já tenho 25 datasets aqui nessa base de dados e posso procurar por query o ano dos dados, a ilha em concreto, o grupo taxonómico, e depois selecionar um determinado grupo, tem-se acesso aos metadados, às ilhas em que eles ocorrem, aos pontos onde esses dados e à lista das espécies que estão naquele determinado local ou naquele determinado dataset. Assim, em termos de decorar os dados, temos a ideia que a base de dados, esse site adquiriria dados a partir dos cientistas, teria um processo de harmonização desses dados, com identificadores adequados, associados a uma taxonomia base também alinhada com o que os responsáveis taxonómicos iriam definir, um processo automático de qualidade de controle e depois, ao longo do tempo, várias versões podiam ser publicadas em diferentes formas. Os dados poderiam estar em vários tiers, portanto, completamente open access ou com um embargo determinado ou com restrições totais em que apenas estariam definidos os metadados e quem quisesse consultar teria que contactar os proprietários dos dados. No caso daquela base de dados do Biomoney Plot que eu agora apresentei, os 25 datasets estão lá, estão no Tier 1, portanto estão todos open access, já estão publicados no GitHub. Ou seja, basicamente, o desafio é a comunidade de pessoas que estão aqui hoje neste evento, nesta sessão, que são já muitos utilizadores em Portugal, teria que tradicionalmente carregar os seus dados nessa plataforma para que pudessem ser analisados esses dados de uma forma temporal, ao longo do tempo, podendo essas mesmas pessoas usufruir dos dados de outros colegas para com eles colaborar Mais e 2 minutos. Basicamente, há muitos desafios ainda para que isso pudesse ser uma realidade, mas podemos fazer, digamos, podemos discutir como desenvolver isso ao longo do tempo.
A ideia é que isto teria um fair approach, teria um processo de curação adequado e poderia, digamos, promover a partilha de dados em toda a comunidade portuguesa de pessoas que trabalham em polinizadores. E é isto. Obrigado. Vamos então esperar por Chama a questões. atenção ainda que podem, ninguém, não sei se irão perguntar, mas o custo daquele site que eu acabei de mostrar que já está em operação foi de 9.000 euros. Mas como a programação está feita, se calhar adaptar para os utilizadores custará 2 ou 3 mil euros. Muito bem, mais uma vantagem do processo, não só estar pensado, como já estar a funcionar noutro contexto. Hum, não há questões? Parece que temos a primeira apresentação tão bem explicada que Não, a Temos a Carla Carla. Rego tem o uma pessoal pergunta. ficou todo pronto, a Carla vai começar, vai aquecer a voz para pegar no slot seguinte da apresentação dela própria. Não sei se vou aquecer a voz, mas vou tentar. Boa tarde a todos. A minha pergunta tem a ver, ao longo das sessões que já decorreram, a sessão da manhã, falou-se também em bases de dados, em tudo isso. Queria perguntar ao Paulo como é que tu pensas integrar esta visão que existe para este financiamento que vai haver para a monitorização a nível de Portugal, que inclui também os arquipélagos, com base nesse workflow que tiveste a mostrar. É muito simples, é as pessoas, a partir do momento que se vai gastar 1 milhão de euros a ter dados, obrigar as pessoas colocar logo esses dados em Darwin Core e haver uma política que vai ter que ser definida com cada equipa sobre a publicação desses dados. Pode ser com só colocar aqui os metadados com embargos de 1, 2, 3 anos. Portanto, eu saber que, por exemplo, que foi feito um transete e armadilhas coloridas num determinado sítio de Portugal continental, cuja responsabilidade é a pessoa X ou Y, e eu sei que esses já existem. Isto é o mínimo, é o tier 3, é o mínimo de esforço. O máximo de esforço é o máximo de, digamos, possibilidade é disponibilizar logo os dados e publicá-los no GBIF. Mas isso, claro, é a política que esse programa português que está, pelo que eu percebo, em montagem, vai ter que definir. Basicamente. Obrigada, Paulo. A Patrícia tem também uma questão. Não te Estás estamos a sem ouvir, som, Patrícia. estás sem som. Ai, esqueçam, eu distraí-me. Queria perguntar, como também já ouvimos aqui, que há uma ideia de haver uma uniformidade nos países europeus em relação a estas plataformas, e uma plataforma única. Se tu já começaste o trabalho de tentar perceber se é possível ser esta a plataforma a usar para os outros, ou, quer dizer, que terá que ser integrado a nível europeu, penso eu, não é? Que terá Pois, que eu ser. não conheço a plataforma que está a ser pensada a nível europeu. Se o que eles montarem for nessa lógica de usar o Darwin Core, essa ideia que eu estou aqui a propor deixa de fazer sentido. Se o que eles apresentarem for só uma coisa muito generalista, que não tem standards, como eu estou aqui a apresentar, então esta continua a fazer sentido. De qualquer forma, se nós quisermos, mesmo que a europeia seja de boa qualidade, poderá continuar a fazer sentido ter uma portuguesa, mas isto é uma discussão que depois poderemos ter ou não.
Bem, não havendo mais questões, Só para voltamos. terminar, se eu Certo, tiver mais um certo. minuto, o meu ponto é que se, se vamos gastar 1 milhão de euros por ano a motorizar, eu acho que seria muito mal os dados não estarem disponíveis para nós analisarmos. Portanto, isso é o repto que eu deixo. Não quer dizer que seja nesta ideia que eu estou aqui a criar, pode até ser outra qualquer, mas eu acho que é muito dinheiro para que os dados não sejam disponíveis à sociedade de cientistas e outras pessoas portuguesas, pelo menos. Claro, É claro, claro. um excelente argumento, sem dúvida, porque se se investe, acho que faz todo sentido. Se é depois integrável com as outras, a base de dados abrangente, é uma questão, é uma segunda questão. Manter os dados acessíveis a toda a gente faz todo sentido como primeiro passo, sem dúvida, na minha opinião. Ora bom, então ia passar a palavra à Carla. A última apresentação está a cargo da Carla Rego, que é investigadora da Universidade de Lisboa, está também associada à Sociedade Portuguesa de Entomologia e está já à vista o, o slide de capa da sua apresentação. Ah, vou-vos falar um bocadinho sobre o que é o desafio de identificar polinizadores. Vou focar um bocadinho mais nestes três grupos, porque são aqueles que foram de início, aqueles que foram escolhidos a nível europeu. Obviamente, agora também já se falou durante a sessão da manhã que as botas noturnas também vão entrar. E mesmo dentro destes três, alguns dos exemplos que eu vou dar vão ser relativos à minha experiência própria, que é mais com as moscas das flores, com os cirfídeos. Interessante se eu conseguisse mudar os slides. Ok. Como já foi referido anteriormente, em Portugal existem mais de 1000 espécies de polinizadores. Para quem não está tão familiarizado com os insetos, pensa que isto até pode ser coisa pouca. Para quem trabalha com insetos, sabe que isto é uma tarefa hercúlea e que ninguém vai conseguir se identificar estas espécies todas em tempo útil. Algumas espécies ajudam-nos um bocadinho e têm características que facilitam a sua identificação muito rápida. Tem aqui dois exemplos de espécies de cirfídeos. Um epícepes balteados, que nós comumente começamos a chamar da mosca do bigode. Se vocês olharem para o abdômen desta mosca, este detalhe aqui é muito semelhante a um bigode, digamos. Portanto, isto ajuda a criar empatia pela espécie e a simplificar essa identificação por qualquer pessoa, seja ela mais conhecedora ou menos. Um exemplo parecido, temos aqui a mosca Batman. Vocês veem que esta mancha aqui no dorso do tórax parece um símbolo do Batman. Portanto, mais uma referência. E duas espécies que nós identificamos facilmente no campo. São espécies que são relativamente comuns, sobretudo epícepes balteados. E esta parte fica coberta. No entanto, a esmagadora maioria das espécies de insetos necessitam de um cuidado especial, precisam de ver detalhes à lupa. E aqui temos exemplos do que acontece novamente com estes casos aqui, de ver características como é o tamanho dos pelinhos nesta estrutura, a cor dos pelos, que são importantes, e mais extremo ainda tem a ver com a análise do aparelho reprodutor, neste caso, sobretudo dos machos, têm estruturas mais específicas e mais fáceis de identificar com o devido treino. E, portanto, isto não é feito por qualquer pessoa. Desde que começou o alarme, digamos, para o declínio dos insetos, as listas vermelhas que foram feitas para estimar o risco de extinção do que temos aqui, neste caso dos grupos de polinizadores, paralelamente também foi feito um esforço já a pensar naquilo que seria o trabalho relacionado com a proteção dos polinizadores, a monitorização, tudo isso, para tentar identificar a nível europeu qual era a densidade, digamos, de taxonomistas que trabalham com insetos e que podiam estar envolvidos neste esforço no futuro. Lamentavelmente, os resultados não são muito animadores. Vocês veem aqui a escala, o verde mais forte é onde não onde temos taxonomistas suficientes, e Portugal não está aqui numa posição muito feliz, estamos no laranja ainda. É claro que isto já tem alguns anos, as coisas vão melhorar, e já melhoraram, entretanto, com algumas das ações que eu vos vou falar depois. Como é que se forma um taxonomista? Aqui a visão clássica é usar chaves dicotómicas, ter anos e anos de treino
e que é dificultado porque a informação está dispersa. Por exemplo, temos publicações para diferentes géneros, diferentes famílias, e temos que usar essas publicações todas. A linguagem não é propriamente acessível. Vocês veem aqui este passo da chave, a linguagem não é acessível para toda a gente. A falta de elementos visuais. Muitas das chaves taxonómicas tradicionais praticamente não têm imagens, não têm esquemas. Portanto, a pessoa tem que se dedicar a isto durante vários meses ou anos para perceber não só a linguagem, mas também saber transferir isso quando vê à lupa para saber exatamente aquilo que tem que observar. E também aquilo que já foi mencionado, a falta de coleções de referência. Os esforços têm sido feitos para tentar capacitar um pouco mais, aqui no caso em Portugal, passam por tornar a informação mais acessível e também estes exemplos que eu vos estou a mencionar aqui são exemplos ainda técnicos, científicos. Aqui temos uma chave pictórica para os chifídeos da Madeira, em que em cada passo da chave tem uma imagem, a pessoa carrega aqui, abre a imagem e vê quais são as características que estão mencionadas, estão aqui assinaladas. Isto está demasiado pequeno para vocês verem, mas tem setas e isto já facilita um bocado o processo. Entretanto, graças à Polinet e depois os projetos que foram associados e as atividades que foram desenvolvidas, já temos neste momento traduções das chaves de géneros, quer para borboletas, peço desculpa, quer para abelhas, quer para cirfídeos. No caso das abelhas, felizmente foi possível fazer uma adaptação específica para o contexto português. No caso dos cirfídeos não foi, é uma tradução da chave para a nível da Europa. E, paralelamente, como o Hugo já disse, também tivemos o projeto Arcade, que nos permitiu também consolidar mais informação sobre as coleções. Tal como a Helena já falou da parte da manhã, em Portugal também se começaram a desenvolver esforços para haver formações, em colaboração com o ICNF, já se desenvolveram cursos para todos estes grupos, estes 3 grupos, formações que envolveram sobretudo vigilantes da natureza e técnicos do ICNF, mas também outras pessoas interessadas no tema. Outro passo muito importante tem a ver com a criação de guias de identificação. Peço desculpa pelo barulho, tenho um bocadinho de obras nos vizinhos. E isto passou também por, finalmente temos um guia de utilizadores de Portugal, que inclui também os arquipélagos, mas também temos ajudas práticas a nível das borboletas noturnas que foram desenvolvidas com o projeto de Ciência Cidadã da Rede de Estações de Borboletas Noturnas. Temos também para as borboletas diurnas o trabalho que foi desenvolvido pelos censos de borboletas e também, paralelamente, temos algum trabalho desenvolvido por municípios ou entidades mais locais que têm produzido nos últimos anos alguns documentos que já facilitam para o cidadão comum ter alguma informação e poder identificar. Em termos europeus, tivemos um grande esforço nos últimos anos de preencher uma lacuna brutal, que é imagens de qualidade e com detalhe que permitam produzir materiais pedagógicos para a identificação destes grupos. Aqui eu menciono o Taxofly, que foi o foco foi os cirfídeos, e o Orbit, que o foco foram as abelhas. Vocês veem aqui, há não só fotografias do indivíduo inteiro, como também de detalhes que são importantes para a sua identificação a nível específico. Uma curiosidade, devido a este trabalho do Taxofly, houve investigadores desta equipa que se deslocaram aos Açores para recolher imagens e exemplares das espécies endémicas dos Açores e acabaram por descobrir uma espécie nova para a ciência. Isto é um dado do ano passado, 2025, e só por curiosidade vocês veem, isto é uma espécie de Eristalis. As outras espécies de Eristalis que existem nos Açores são estas duas, e como vocês podem ver, não tem nada a ver com aquilo que foi descoberto agora. E este Eristalis pode ter passado despercebido completamente pelas pessoas que visitaram o arquipélago, evidentemente porque parece uma barjeira, basicamente. Ninguém olha para este inseto no campo e diz, é uma mosca das flores. Não é. Devido também a estes projetos de Orbit e Taxofly, foi desenvolvida esta plataforma, Pollinator Academy, que tem reunida uma planópia enorme de informação, que é difícil mostrar aqui. Convido todos para explorarem, se tiverem interesse, as várias vertentes. Vou só mostrar alguns dos aspectos, alguns aspectos. 2 minutos, Carla. Ok, Uhum. a tentar ser rápida.
Em relação às abelhas, já existe aqui, derivado ao trabalho que foi realizado no Orbit, imagens das abelhas. E vocês podem ver por aqui, eu escolhi pôr aqui que quero as espécies de abelhas presentes em Portugal, especificamente na Madeira, e imediatamente aparecem aqui as espécies que estão no site, não está completo, imagino, mas já é uma boa ajuda. Se carregar nas imagens destas espécies, aparecem imagens de detalhe de cada uma delas, que permitem ajudar na sua identificação a qualquer pessoa. Outro recurso tem a ver com as chaves simplificadas, que são chaves interativas. Aqui tenho um exemplo para os Sirfires, mais uma vez, em que com 3 passos eu chego a 2 hipóteses de géneros, basicamente escolhendo apenas aqui três coisas. Comparando com as chaves que existem para os géneros, nomeadamente esta, que é a chave europeia que eu já falei, e esta, que era um trabalho mais antigo de um especialista e de uma equipa de especialistas, vocês veem aqui este género que aqui aparece em 3 passos, aqui aparece no passo 48 da chave e aqui no passo 67. Portanto, é um bocadinho diferente. É claro que isto é uma abordagem simplista, carece ainda de melhoras, mas é já alguma coisa que nos permite trabalhar. No âmbito também de desenvolvimento de capacitar a nível europeu para a identificação e ter especialistas, mais especialistas com formação, temos agora a decorrer o projeto EPIC, que visa formar pessoas para conhecimentos mais avançados, quer para abelhas, quer para moscas das flores, quer para borboletas. Alguns dos recursos que foi permitido nestas formações foi a criação, por exemplo, da equipa de Alicante, que faz a parte dos circuitos da nossa região, que criou este módulo interativo no Moodle, que tem várias coisas que podem ser feitas a nível de, sobretudo, praticar a identificação das espécies que podem ser identificadas mais facilmente por fotografia ou no campo. Neste momento, eles determinaram que são lá cerca de 60 espécies de cirfídeos na nossa região, que podem ser identificadas desta maneira. E aqui tem diversos materiais de treino, precisamente para as pessoas poderem adquirir estas valências. Isto não é ainda disponível publicamente, é apenas para os formandos que vão a estes cursos, mas é uma ideia dos recursos que podem surgir no futuro próximo, que podem ajudar a capacitar mais pessoas. Um exemplo de uma chave rápida, que é feita por pessoas que têm muito conhecimento e que, em vez de investir a fazer chaves complicadas, que são necessárias, obviamente, também, aqui num recurso mais simples que permite separar as moscas das flores que são semelhantes a vespas, com poucos espacinhos e poucas características e com imagens, consegue chegar ao género, por exemplo. Estes cursos Carla, que têm. já estás bem dentro do tempo de discussão, mas pedia-te só para rematares então. Estes cursos envolveram não só trabalho laboratorial, com exemplares de coleção, mas também trabalho de campo, e têm produzido a certificação para diversas pessoas, e aqui, por exemplo, Portugal, nestes cursos das cerfidas estão envolvidas sete pessoas neste momento. Isto posso passar. Só um desafio em termos daquilo que está a ser feito, não a nível da monitorização em si, nos termos em que nós pretendemos fazer neste momento, mas, por exemplo, em sistemas agrícolas em que já se utiliza sensores por câmara para quantificar a atividade dos polinizadores e identificá-los, recorrendo à inteligência artificial para analisar depois os fotogramas e identificar o que está a acontecer, e também a gravação de som, igualmente com a inteligência artificial, que ainda está nos primórdios, tem várias limitações em termos de identificação específica, embora já haja espécies que possam ser identificadas, e só me resta agradecer a vossa paciência e atenção. Muito bem, obrigado. O tempo para questões ficou mais curtinho, mas eu aposto que se não houver questões, sugeria algumas dessas ferramentas que mostraste, provavelmente seriam do agrado para experimentar, quanto mais não seja de algumas pessoas, se calhar propunha partilhares uma listinha Sim, simples dessas ferramentas. eu vou partilhar no chat. Atenção só, o link de Pollinator Academy vai ser o único, portanto é o de acesso inicial.
As pessoas que quiserem explorar, aconselho a ir ver as várias hipóteses, têm recursos para abelhas, para borboletas, para cirfídeos, tem bibliografia, é um mundo, digamos, para explorar. Perfeito. Alguma questão para a Carla? Uma questão, posso? Claro. Posso? Posso. Eh, cara, eu estive agora no congresso na Alemanha sobre monitorização e foi lá apresentado um sistema para identificação com inteligência artificial de insetos, que neste momento funciona bem ao nível da família, para grandes quantidades de exemplares obtidos em Malés traps. Basicamente, faço um filtro por tamanho com uma espécie de filtros e depois os indivíduos são colocados em plataformas e depois uma máquina fotográfica com stacking e anda para trás e para diante a fotografar em horizontal e em vertical e depois com base nas fotografias pré-existentes treinando o AI e, portanto, consegue, em alguns casos, identificar as famílias de dípteros a nível de 90% de eficácia. A pergunta aqui é, com o desenvolvimento da inteligência artificial, não será que muito em breve, se treinarmos, com as imagens das espécies, por exemplo, portuguesas ou europeias desses grupos, plataformas AI, e depois tendo disponibilizando fotografias das amostras de campo, chegarmos a uma boa eficácia, pelo menos a nível de géneros. Eh, Qual é a tua percepção sobre isso? Eu acho que a nível de género será possível. A nível de espécie, eu penso que não. E mesmo a nível de género, se pensarmos nas espécies mais pequenas, com poucos milímetros, é uma tarefa bastante desafiante. E depois tem a questão de, mesmo para os géneros, há características que não são evidentes por uma fotografia simples. E uma prova disso, por exemplo, são se nós fizermos no iNaturalist uma busca por imagens por identificação de espécies, de cirfídeos ou de abelhas, ah, o lote de espécies da diversidade total que nós temos no nosso país não está muito bem representado. Vai haver espécies que estão subrepresentadas porque não é possível neste momento fazer a identificação. É claro que os modelos que estão subjacentes ao iNaturalist são diferentes dos que estás a falar, provavelmente. No futuro, a tendência vai ser apostar nisto, nas partes da técnica, porque o homem quer sempre suplantar-se à natureza e, portanto, quer arranjar ferramentas que lhe deem menos trabalho e que sejam mais eficientes em termos económicos e que gastem menos dinheiro. E, portanto, quando nós apresentamos e dizemos que é preciso especialistas irem para o campo e especialistas irem para o laboratório para ter dados fidedignos, entra depois aquela questão, como tu falas muitas vezes, do ótimo é inimigo do bom, e, portanto, tem que se fazer compromissos. E sacrifica-se a qualidade dos dados, às vezes, a tentar reduzir os custos. Se nós pensarmos isto a longo prazo, os anos que vão estar, em que vamos estar a fazer monitorização, a tendência vai ser sempre essa. E Mas os a minha voluntários, pergunta é mais se nós, no programa de monitorização, se houver um bocadinho de dinheiro específico para treinar modelos AI com imagens de alta qualidade acerca de, por exemplo, usando o Arcade, há pouco falou-se da digitalização dos dados das coleções. Se for uhum, possível digitalizar, com boa qualidade, todas as espécies que estão nas coleções portuguesas de abelhas, cirfídeos e lepidópteros, e treinar o modelo AI com essas imagens, expondo imagens, poderia chegar pelo menos a probabilidades de 75% de ser um determinado género, e facilitar aí o trabalho, pelo menos criar morfotipos por, eh, a nível do género, por exemplo, que em alguns casos poderia ser útil para tendências populacionais. Não estou a dizer que, claro que contra mim falo que eu trabalho ao nível da espécie e sou eu a identificar tudo, mas a fauna dos Açores é muito pequenina e eu consigo lidar com ela, mas a nível continental é
quase é um desafio enorme atingir só o que eu consigo fazer a nível dos Açores. Era preciso 20 Paulo Borges aí a fazer esse trabalho. Portanto, eu acho que se nós não fizermos, outros vão fazer a nível europeu e há que Mas pensar na digitalização dos dados rapidamente portugueses. neste momento já existem esses recursos porque, devido ao Orbit e ao Tax Offline, já tens as imagens com altíssima qualidade, com stacking de exemplares. A questão é, isto não é para mim porque eu não sou informática, a passar a treinar os modelos com essas imagens que são optimizadas, não é? Em ambiente de laboratório, com boa qualidade, e ver as estruturas, com, por exemplo, um processo que vai ter os indivíduos que vêm das malese em meio líquido e que não vão estar bonitinhos. Portanto, e há muitas características que são necessárias, por exemplo, para as abelhas, tipo os pelos. Tudo isso fica obliterado por estarem preservados em meio líquido. Mas isso é assim, não é propriamente a minha área. Acho que vai ser uma coisa que vai ser desenvolvida, já está a ser mais ou menos desenvolvida, por diferentes equipas, sobretudo pela pressão que existe em relação ao meio agrícola, portanto, maximizar o fluxo de informação para os agricultores e tudo isso, isso vai acontecer. Ora, nós temos ainda duas mãos levantadas. Silvia, João, como é que estamos já ultrapassamos o tempo? Como é que... Sim, assim, se forem intervenções muito rápidas que não requeiram feedback, rapidamente, sim, o mais objetivos possíveis, por favor, para termos pelo menos 5 minutos de pausa. Ok. Roberto, então, Então, rapidamente, boa tarde a todos. Só para acrescentar o que dizia a Carla, nós já ouvimos falar do Arcade, que foi financiado pelo Tetrix, que terminou, mas o Tetrix, a seguir, o Tetrix Next, já foi financiado, tem o dobro do financiamento que o Tetrix, ou seja, tem 12 milhões de euros. Y uno de los principales work package es uso de inteligencia artificial para identificación de especies. Y de la misma manera que Tetrix abrió candidaturas para proyectos satélites, habrá candidaturas para proyectos satélites en esta área. Y entonces esperemos que en los próximos años esta área va a ser mucho más desenvolvida por este gran financiamiento europeo para este tipo de herramientas. Obrigado. ok, obrigado. So, Robin, please. Thank you. Obrigado. Desculpa, if I can speak in English. Yes, of course. So, Yes, thank you, please. sorry. First observation, I'm not sure if there is an intention to capture associated taxa. It just struck me that if a lot of the sampling is going to be transects and netting, there may be an opportunity to capture that associated taxa of the plant alongside. And that may not be the main aim of monitoring, but it may be a relatively easy extra piece of information to capture for future work. The other thought is that, yeah, as a almost para-taxonomist, I am using quite a lot of tools now, like AI observation identification. And there's a bee machine from the Spiesman Group in the USA, which has been broadened using images from GBEEF, which is now giving some pretty high quality results. So those tools are developing. Thank you. Robin, sorry, can you share the link of that resource that you just mentioned? Thank you. Yeah, I'll put it in the chat in a few minutes. Thank you, Carla. Okay. Eu gostava só de colocar uma questão antes de encerrarmos ao Paulo, só por curiosidade, alguma noção desse sistema que foi descrito de stacking e navegar para a esquerda e para a direita, automático, alguma noção do custo de um sistema fotográfico desses? Quão execuível é pensar em instalar? A coluna praticamente eles têm uma coluna de filtros, como se fossem filtros de solo para amostras de solo, em que essa coluna é mecanizada, tu metes conteúdo de uma amostra malaise tudo lá dentro
e aquilo filtra por tamanho dos bichos, com água a passar, destrói um bocadinho os bichos, mas não muito, e custa 12.000 € essa coluna. O sistema de máquina fotográfica que anda na horizontal vertical e tira tudo, são 24.000 € o protótipo que eles desenvolveram. E o que eles estão a querer é criar uma empresa em que, em vez das pessoas enviarem, por exemplo, uma amostra de malese para metabarcoding e que custa, por exemplo, 150 escudos 150 € por amostra, o que eles querem fazer é que as pessoas mandam-lhes a amostra de malese, eles cobram, por exemplo, na mesma 100 €, 120, e enquanto o metabarcoding não permite obter abundâncias, aqui já permite obter abundâncias, porque eles dispõem os bichos, todos, os exemplares todos em placas, e diz, olha, a morfotipo 150 tem 70 indivíduos que são fotos iguais, e isto pertence à família Cinipidae de Hymenoptera, por exemplo, com 90% de probabilidade, ou seja, e se eles estão a tentar ir ao género, a seguir, poderemos ter a abundância real por género, enquanto o metabarcoding não permite isso. Portanto, o que eles querem é vender os equipamentos, a coluna de sorting, que é 12.000 €, e eles depois eles não vendem o protótipo o tal protótipo de 24.000 € com a máquina fotográfica e tudo, eles não pretendem vender. Mas se as pessoas quiserem comprar e fazer tudo, só teriam que comprar a licença do AI que eles estão a desenvolver para poder a pessoa fazer tudo in-house. Mas, claro, isso é uma empresa, uma startup austríaca, que só um aluno de doutoramento está a desenvolver isso. O doutoramento dele foi o desenvolvimento disto tudo, incluindo construir os aparelhos, construir eletrónica, fazer todo o processo. E ele apresentou nesse congresso os resultados para amostras de malese lá na Áustria, e já dava 90% de qualidade para a identificação a nível da família de Hymenopteros e Dipteros. Ok, ok, obrigado. Seria interessante ver depois comparações dos resultados de um método e do outro, porque em complemento então é que deve dar uns datasets Tem bem. aqui a Andrea Miralda a dizer que o metabarcoding já dá abundâncias, eu gostava de ver isso, abundância relativa por espécie, e André, seria André pode fantástico. partilhar o artigo eventualmente. Uhum. Sim, eu vou Mas partilhar peço, agora por no chat. favor, sim, peço por favor, partilha no chat e fazemos uma pausa de 5 minutos, porque senão começamos a atrasar as sessões todas, está bem? Agradeço imenso a discussão. Desculpa, Zé, cortei-te. Nada, nada. Fazemos uma pausa de 5 minutos. Começamos a próxima sessão com 5 minutos de atraso, às 3h20. Pode ser? Obrigada. Andreia, partilhas, por favor, aqui no chat, que eu acho que é a galinha de ovos de ouro, não é? Mas acho que a André estava a dizer que vai sair dentro de 2 semanas. Ah, Não sei ainda se vai ela sair. Ai, peço desculpa, pensava que já pelo tinha menos. saído. Ai, desculpem. Mas temos o preprint que Boa. muito poucas alterações ao preprint, e já foi aceito, mas eu partilho o preprint no chat. Obrigada. A galinha dos ovos de ouro, porque era um dos grandes problemas das maleias, efetivamente, é a abundância. Obrigada. Vamos esticar as pernas e já nos vemos daqui a 5 minutos.